nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Olá, seja muito bem-vindo novamente, meu irmão, minha irmã. É uma alegria partilhar a palavra de Deus mais uma vez com cada um de vocês. Hoje queremos propor para o nosso estudo partilharmos um pouco sobre a importância da Léxio Divina, esse exercício espiritual da leitura orante da palavra. O que é Léxio Divina? Como fazer? Qual a sua importância para nós? A Léxio Divina é a leitura meditada da palavra de Deus. Está presente desde o início da nossa igreja, principalmente nos monastérios. É essa forma de tratar a Sagrada Escritura, de suscitar uma atitude de oração, uma atitude de espiritualidade, não apenas uma atitude de estudo. Então, a leitura orante da palavra. Léxio Divina é a oração com a palavra. É tomar a palavra e orar, estar diante de Deus. Queremos conhecer a Deus, queremos saber de Deus, queremos ter intimidade com Deus. E a palavra de Deus é um dos lugares por mais excelências que nós temos para ter esse contato com o próprio Deus. Porque a palavra de Deus se fez carne, é o próprio Deus quem nos fala. Então, a Léxio Divina é essa leitura orante, a forma de estar com a palavra, com a Sagrada Escritura, de uma atitude espiritual, em uma comunhão, em uma atitude de oração diante de Deus. Ela é desde o primórdio da nossa igreja. Se nós pegarmos, vamos dizer assim, o pai da Léxio Divina, os primeiros escritos, as primeiras dicas de Léxio Divina que nós temos, é com Orígenes de Alexandria. Ele viveu no século, lá para os anos 185 a 253 aproximadamente. Mas não compete muito nós hoje ficarmos presos à história. O que nós queremos hoje propor é colocar para você uma forma nova de estabelecer um relacionamento com Deus. Essa atitude, esse exercício espiritual que traz muita profundidade, que enriquece a nossa vida espiritual. A leitura da palavra de Deus já é de suma importância para nós cristãos. Ainda mais fazê-la de uma forma oracional, de uma forma onde eu coloco a minha vida, escuto Deus falando aquilo que eu preciso para o meu dia a dia e vou adequando, eu vou me convertendo segundo aquilo que o próprio Senhor me falou. Nossa vida é pautada por ritmos, é pautada por ciclos. Nós podemos perceber até na própria natureza. Nós temos o ciclo, as 4 estações, temos os meses, nós temos, até dentro da liturgia da igreja, nós temos o ciclo da liturgia. Ao acordar, acordamos, trabalhamos, almoçamos, trabalhamos, dormimos, descansamos, acordamos novamente, vamos ao serviço. Tudo na nossa vida tem esse ciclo, tem esse ritmo. A leitura orante nos introduz a dinâmica, introduz a vontade de Deus diante desse ritmo que nós temos. Ela coloca a nossa vida segundo a palavra de Deus. Algumas características da leitura orante da palavra, da Léxio Divina. A Léxio Divina é matutina. Por que ela é matutina? Ela deve ser feita de manhã. Logo ao acordar, eu preciso louvar a Deus pela vida que Ele me concede novamente, pelo dom da minha vida que se refaz, e dizer a Ele, Senhor, qual é a orientação, o que tu queres para o meu dia. Então, eu tomando a minha palavra, eu tomando a Bíblia, eu tomando a Sagrada Escritura, eu vou orar diante de Deus com ela. E essa palavra que o Senhor me dará ao longo do dia, logo na manhã, conduzirá todos os meus atos, até a noite, até o descanso. Então, a importância de nós orarmos logo na manhã, fazermos a Léxio Divina pela manhã,
É porque aquela palavra daquele dia, daquela manhã, conduzirá todas as nossas ações ao longo do nosso dia. A Lexio Divina é divina. A própria palavra diz, né? Divina. Porque é o próprio Deus quem fala conosco. Não é um intérprete, não é um padre, não é um diretor espiritual, não é um livro, mas é a voz do próprio Deus que nos coloca o necessário para nós durante aquele tempo, durante esse dia. Ela é escrita. Ela é escrita porque nós vamos perceber que, quando falarmos um pouco como fazer a Lexio Divina, a importância de escrevermos a Lexio, aquilo que o Senhor coloca para nós. Então, traçarmos. Então, desde já, é importante você acostumar-se a ter um caderno de espiritualidade, um diário, onde você vai escrever as inspirações, as súplicas, as suas súplicas a Deus e vai reescrever sobre esse caderno tudo aquilo que Deus te disse. Ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque ela vai orientar todo o nosso dia. Uma vez dita a palavra, uma vez meditada, contemplada, ruminada ao amanhecer, logo ao acordar, essa palavra ao longo do nosso dia a dia vai continuando a produzir em nós seus efeitos. Vai orientando todo o nosso ciclo, vai orientando todo o nosso itinerário daquele dia, até o nosso descanso, até o término do nosso dia. Ela é noturna, porque chegando ao final da noite, eu vou confrontar a minha vida com a palavra que eu tirei, que o Senhor me deu logo pela manhã. Então aí vai servir como um exame de consciência. Eu vou confrontar à medida que eu vivi a palavra de Deus. Então, a Lexio Divina tem um ritmo próprio, e esse ritmo é a nossa vida. Não há forma melhor de crescermos espiritualmente do que mergulharmos na palavra de Deus. Livros são bons? São. A doutrina da igreja é boa? É. Precisamos mergulhar na doutrina da igreja? Precisamos. Precisamos nos abastecer de livros, pregadores e tudo mais? Precisamos. Mas é a palavra de Deus que faz crescer em nós a fé, que faz crescer em nós a confiança em Deus, que faz crescer em nós uma espiritualidade, que faz crescer em nós a intimidade, porque é o contato direto com o próprio Deus. Eu costumo dizer que a Lexio Divina, a palavra, a leitura orante, é a forma ordinária do homem estar com Deus. Muitas vezes, pela correria do nosso dia a dia, nós não temos tempo para ir à Santa Missa, ou estar na Capela do Santíssimo, ou até mesmo não temos, alguns locais, não temos missa com tanto acessibilidade, com frequência. Então, a palavra de Deus é o local onde você vai se abastecer, só que não de uma forma puramente instrutiva, no sentido de ser algo de estudo. Nós não estamos falando de você tomar a palavra aqui e estudá-la. Nós estamos falando da importância dela no nosso dia a dia, de rezar com a palavra. De rezar com a palavra de Deus. Deixa eu ler um parágrafo 249 do documento de Aparecida. O sino de Aparecida que os bispos fizeram há algum tempo atrás. Olha o que o parágrafo 249 nos diz. Entre as muitas formas de se aproximar da Sagrada Escritura, existe uma privilegiada, a qual todos nós estamos convidados, a Lexio Divina, ou o exercício da leitura orante da Sagrada Escritura, com os seus 4 momentos: leitura, meditação, oração e contemplação. A leitura orante favorece um encontro pessoal com Jesus Cristo. Documento de Aparecida, parágrafo 249. Veja, os nossos bispos dizendo isso para nós. A origem da nossa igreja, desde o início até hoje. É preciso aprender, redescobrir esse exercício espiritual de ler a palavra, de meditar a palavra de Deus. Então, como fazer a Lexio Divina? A Lexio Divina tem algumas etapas. A gente diz que é uma escadinha, né? A gente vai crescendo, a gente vai caminhando. Porém, essa escadinha, na verdade, esses degraus que nós vamos,
nenhum deles se antepõe um ao outro. Todos são da mesma importância. Mas quando eu vou ler, quando eu vou fazer a Lectio Divina, como nós vamos fazer a Lectio Divina? Eu vou acordar pela manhã ou durante o meu dia, quando você for fazer a Lectio Divina, é importante você ter um tempo. Estabeleça um tempo determinado. Se você pode apenas 10 minutos, estabeleça os 10 minutos. Estabeleça um lugar. Marque um encontro com o Senhor. Um local próprio, onde todo dia você vai se encontrar com Ele, um tempo próprio. Não exagere para você não cair depois não conseguir fazer e ficar desestimulado. Então, marque um local, marque um tempo. Se é 10 minutos, se é 5 minutos, se será meia hora, é você quem vai dizer. Mas a fidelidade é importante. Então, ao iniciarmos a nossa leitura, ao iniciarmos o nosso dia, você vai tomar o Evangelho do dia. O Evangelho da liturgia diária, o Evangelho que nós vivenciamos ao longo desse dia na Santa Missa. Então, tome o Evangelho daquele dia. Faça uma oração, entregue a sua vida ao Espírito Santo, clame a presença do Espírito Santo para que ele é o intérprete da Sagrada Escritura, ele é um inspirador da Sagrada Escritura. Foi ele que inspirou os homens a escreverem tudo o que está contido na Sagrada Escritura. Então, reze, chame o Espírito Santo próximo de você para te auxiliar nesse momento. Então, aí você vai fazer o primeiro degrau, a leitura do texto. Você vai ler aquele texto uma vez, prestando muita atenção no que está dito naquele texto, o que o autor está querendo dizer naquele texto. Tudo, ponto por ponto, vírgula por vírgula, você vai ler. Após ter feito a primeira leitura, você vai fazer uma segunda leitura. Isso mesmo. Não basta apenas lermos uma única vez. É importante lermos mais vezes. Porque nós perdemos facilmente conteúdo quando lemos rapidamente ou de uma forma batida. Então, leu a primeira vez, leia novamente. Leia com calma, pausadamente, novamente, prestando atenção em todas as palavras, em tudo aquilo que está escrito no texto sagrado. Feito a leitura, você pode até ler uma terceira vez, se assim desejar. Mas feito a leitura, o ato de ler vai trazer para você o que diz o texto, o que é que está dizendo aquele texto. Então, fazendo a leitura, eu preciso compreender o que está me dizendo o texto. E aí eu vou então passar para o segundo momento, o segundo degrau, a meditação. Feito a leitura, eu vou passar para o momento de meditação. Mas isso não é igual, Elton? Não, não é igual. Você vai parar e vai começar a refletir tudo aquilo que você leu. Tudo o que o texto disse para mim. Então aí entra um ponto importante. A Lectio Divina é um exercício espiritual que se faz sozinho. É o contato, é o desejo que Deus tem de estar com você. É o seu momento de ir com Deus. Então é importante. Você pode rezar com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com os amigos, pode. Mas tenha esse momento da Lectio Divina porque Deus quer falar com você. Então você vai ruminar aquele texto, você vai pensar, você vai refletir e ver o que mais te chamou a atenção naquele texto. Você vai meditar. Às vezes é uma palavra, às vezes é um versículo, às vezes é alguma atitude de algum personagem bíblico. Então você vai, lendo, você vai separar. Essa palavra me chamou a atenção, essa atitude me chamou a atenção. Então você vai começar a contemplar o que isso me diz a respeito, o que isso vai dizer para mim. O que isso vai dizer para mim. Feito o primeiro passo, que é a leitura, o segundo passo, a meditação, nós vamos para o terceiro passo, que é a oração. Eu já sei o que o texto diz. Eu já sei o que Deus disse para mim naquele texto. Então eu vou entregar a minha vida e vou confrontar a minha vida com aquele texto. Eu vou orar a Deus junto com aquele texto. Deus me disse que é necessário perdoar 70 vezes 7. Então eu senti que é necessário eu perdoar. A
palavra. Vamos dar um exemplo. Aquela famosa passagem onde os discípulos perguntam até quando nós devemos perdoar. E o Senhor ensina a eles que o perdão é eterno, não tem um limite. Então, perdoai-vos até 70 vezes 7, de uma perfeição. Então, vamos imaginar que estamos diante dessa palavra. E para mim, o que tocou foi o fato que o Senhor me dizia que era necessário eu perdoar, que eu preciso perdoar. Então eu vou orar a Deus, Senhor, dá-me a graça do perdão. Ensina-me a perdoar, mostra-me a quem perdoar, Senhor. Eu quero perdoar nesse instante, eu vou perdoar. Você vai orar com aquilo que o Senhor te disse a você, aquilo que o próprio Deus disse a você. Exatamente, foi o Espírito Santo quem trouxe para você. Então você vai orar a Deus com aquela palavra. E aí o quarto passo, a contemplação. Então, eu fazendo a leitura, sabendo aquilo que a palavra me diz, nos diz no contexto geral, no me diz, eu orando a Deus, eu vou contemplar a minha vida, eu vou elevar a minha vida segundo aquela palavra. Eu vou render louvores ao Senhor. E aí, partindo dali, vamos para a ação. Vamos conduzir, como nós já dissemos, todo o nosso dia pautado por essa palavra. Então, durante todo o dia, o Senhor me convidará a perdoar as situações que acontecerão ao longo do meu dia, lembrar de pessoas que eu necessito perdoar. Então, a Lexio Divina é essa forma de colocar de uma forma bem prática os conselhos, o Evangelho de Deus no nosso dia a dia. Muitas vezes nós queremos ouvir de outros inspirações, mas é o próprio Senhor que nos inspira. Qual a importância da palavra de Deus? Você pode estar se perguntando. E eu quero ler com vocês uma leitura em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Nos diz assim a Sagrada Palavra, a Sagrada Escritura. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e o espírito, articulações e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, daquele a quem devemos prestar contas. Então, olha a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus vai colocar-nos em sintonia com a verdade de Deus. Vai fazendo produzir em nós. Então, quais são os efeitos que a palavra, esse exercício espiritual vai produzir em nós? Eu já disse, vai aumentar a nossa fé, vai fazer com que nós nos abramos a uma atitude de conversão, vai fazer com que eu tenha mais intimidade com Deus. Me coloca muito mais aberto à graça que Deus. É uma forma de Deus agir diretamente na minha vida. Ela vai me convertendo, modificando as minhas estruturas. Meu irmão e minha irmã, o que nós queremos hoje, rapidamente, com essa pequena explanação, com esse pequeno estudo nosso, é mostrar para você a importância de você ter a palavra de Deus como algo fundamental na sua vida. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Aqui eu quero deixar para vocês também um convite. Toda a semana no nosso site nós temos a Lexio Divina Comunitário, o Colate Comunitário. O que é essa Lexio Divina Comunitário? Todo domingo nós partilhamos, nós fazemos a Lexio Divina do nosso domingo. A leitura do domingo conduzirá toda a nossa semana. É claro que ela não anula a importância da leitura diária, mas domingo é o dia do Senhor, é o dia de Deus, é o dia que o Senhor fez para nós. No domingo, Jesus Cristo ressuscitou, é o dia por excelência de nós cristãos. Então, a leitura diante da liturgia também, a mais importante para nós é a leitura do domingo. Então nós trazemos para você, convidamos você a orar junto conosco durante toda a semana essa leitura. Se você tiver dificuldade para saber como fazer a Lexio Divina, entra no nosso site, no campo Lexio Divina Comunitária. Você vai encontrar lá
a forma pela qual nós fazemos a oração, tudo isso que nós acabamos de partilhar. Vai ter um espaço para você também colocar a sua oração, você redigir a sua oração, deixar o seu recado. Nós queremos convidá-lo a rezarmos juntos, a orarmos juntos a palavra de Deus. Então nós nos colocamos à disposição, colocamos em suas mãos essa oportunidade de todo domingo orarmos juntos com a palavra de Deus. Fica o convite para cada um de vocês. Esperamos vocês no nosso site para juntos mergulharmos nas riquezas insondáveis da palavra de Deus. Desejo a você, meu irmão, toda a graça, toda a bênção de Deus. Que a graça e a paz do Senhor estejam no coração de cada um.